Salve, 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 rapaziada! Chegou o grande dia, chegou o domingo de Atletiba, um dos Atletibas mais importantes que o clássico proporcionou nos últimos anos. Acho que dá pra dizer que é um dos Atletibas mais importantes do século. E para isso, uma grande atuação do Atlético é muito bem-vinda, né? Compromisso muito grande, a gente tem que honrar ali a nossa parte e fazer um grande jogo. A gente precisa muito pontuar para se reaproximar do G4 e ainda pensar num acesso, porque mais um ano de segunda divisão vai ser muito complicado pro nosso Furacão. E, assim, muita coisa nesse jogo ele pode ser debatido aqui. A gente já falou sobre muitas nuances táticas, a gente já fez um pré-jogo muito legal que tá aqui no canal, mas eu quero falar pra mim do principal duelo do confronto, que é o duelo dos camisas 10. De um lado o Josué e do outro lado o Bruno Zapelli. São jogadores que trazem mais qualidade, trazem mais discernimento aos respectivos times. O Zapelli teve uma temporada de consolidação como essa referência técnica no Atlético, seja como meia, seja como volante. O Josué aí sim a peça mais criativa do Coritiba, um jogador que conseguiu trazer sentido ao jogo do rival em momentos que o Coritiba com a bola parecia muito frágil. Sempre teve o Josué ali como um jogador que acabou encontrando muitas soluções para o rival. E é sobre esse duelo que a gente vai falar. E eu acho muito importante a gente começar debatendo como marcar o Josué. Porque o Josué, além de qualidade, e há muito tempo o Josué é bom jogador, eu lembro do Josué no futebol português, a gente fala de um jogador que é muito difícil de se marcar no sentido de o Atlético vai ter o Josué em muitos momentos sobrecarregando zonas que são de outros jogadores, porque é um jogador que se movimenta muito. Aí a gente entra em algo que a gente fala muito aqui no canal, que o futebol, ele joga sem bola. E o Josué, com bola, é o principal talento do time do rival, mas o Josué, sem bola também, ele se movimenta sempre para estar em zonas de associação. Seja na origem da jogada, pega essa bola no pé dos zagueiros, pega essa bola no pé dos volantes para fazer a transição na melhor qualidade possível, e mais à frente, aí sim, ele flutua com muita liberdade no esquema do Musa, indo para um lado, indo para o outro, aparecendo em zonas centrais, principalmente, né? Mas tem muita facilidade para lateralizar e conseguir mais espaço. Então o Atlético ele precisa ficar muito esperto nesses momentos de concentração do Josué para interagir com outros jogadores e gerar um 2 contra 1, 3 contra 1 contra algum jogador do Atlético numa zona pré-estabelecida. Então, jogador chato para marcar, vamos torcer pro Ronier não estar em campo, confesso que eu não sei se vai estar, mas as interações Ronier e Josué, eu acho que são os momentos que o Coritiba consegue ter mais consciência, consegue ter a qualidade técnica falando mais alto. E eu quero falar sobre o Bruno Zapelli, porque a gente sabe que nesse canal eu sou fãzaralhaço do Bruno Zapelli, eu sou, assim, um entusiasta do Bruno Zapelli. Acho que assim, é um jogador muito, 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 muito acima do que a gente se acostuma a ver no Atlético e do que a gente vê na Série B, né? Assim, é uma pena que o Zapelli não tenha um contexto tão bem estabelecido para que ele consiga ser o melhor jogador possível que ele pode vir a ser, ao ponto de ter que ser improvisado como volante. Mas esse Zapelli volante, ele mostra uma alternativa muito legal para o jogo do Atlético, de ter um ritmista, de ter um organizador, de ter um jogador que conduz o jogo do Atlético desde a origem da jogada. Lembrando, um Atlético que desde o início da temporada sempre teve muita dificuldade de fazer essa saída de bola, de fazer essa transição ofensiva. Então, vendo o Bruno Zapelli uma opção para ter um volante de qualidade, uma opção para ter um volante que trate bem a bola, principalmente depois da saída do Fernandinho. A gente ficou muito tempo refletindo quem vai ser o substituto do Fernandinho. No final das contas, quem realmente assumiu essa responsabilidade acabou sendo o Bruno Zapelli. Então, no final das contas, a gente está falando de um jogador que tem um papel muito importante no time do Atlético, e assim como o Josué é a principal referência técnica do Furacão, independente do jogo que o Atlético pretende jogar. O Atlético pretende jogar um jogo mais direto, o que eu acredito que vai acontecer, o tão falado Viveiros Ball. Eu acho que o Zapelli ele passa a ser a peça mais importante no sentido de ser o ponto de lançamento.
O jogador que pega essa bola na origem da jogada, levanta a cabeça e tem qualidade o suficiente de fazer essa bola chegar em profundidade com qualidade. Que esse passe entre pro Junar, que esse passe entre pro Viveiros e que o Atlético consiga ter esse futebol mais vertical, que o Atlético consiga ter esse futebol mais direto. O jogo do Atlético, isso é muito importante, caso a estratégia do Furacão seja essa. Caso a estratégia do Furacão seja um jogo mais apoiado, ou a necessidade do Atlético durante o jogo seja um jogo mais apoiado, você tem o Bruno Zapelli aí sim como o cara que vai pegar a bola, vai girar a bola de um lado, vai girar a bola do outro, vai encontrar o passe mais improvável, o passe mais difícil, que é o verdadeiro carro-chefe do Zapelli, né? O Zapelli durante muito tempo foi cobrado por ser um finalizador. E no final das contas, o que o Zapelli ele faz de bom, o que o Zapelli faz de diferente é a capacidade que ele tem de conseguir fazer com que a bola chegue aonde ele quer. É um exímio passador. Tanto no passe mais próximo, em pequenas associações um pouco mais curtas, e principalmente acho que são lances que acabam chamando mais atenção em lances mais longos. Então, tanto o Josué quanto o Zapelli, eles têm uma responsabilidade muito grande de num campeonato da média técnica baixa, esses jogadores eles têm quase que a obrigação de fazer os times deles serem mais elaborados, serem um pouquinho mais complexos. E você vai ter o duelo, né, dos jogadores que vão tentar fazer de tudo para os seus times ganharem. Eu acho que o Atlético ele vai ter muita dificuldade de parar o Josué. Sendo bem sincero. Assim como qualquer time hoje da Série B tem dificuldade de parar o Josué, eu vi Coritiba e Cuiabá, não foi um bom jogo do Coritiba, e mesmo assim o Josué criou várias situações. Então o Atlético tem que ficar muito esperto nesse principal expoente técnico do adversário, porque a partir do momento que você anula o Josué, eu acho que o Atlético ele vê um Coritiba com muita dificuldade de saber o que fazer com a bola. A gente vê um Coritiba com muita dificuldade de encontrar soluções, ainda mais não tendo o Ronier 100%, caso tenha o Ronier. Então anular o Josué, ao mesmo tempo que é muito difícil para o Furacão, acho que a gente pode falar que gera uma recompensa muito grande dentro de campo. Em relação ao Zapelli, que a gente tenha um contexto favorável para a capacidade de passe do Zapelli falar mais alto. E como a gente pode fazer isso, como a gente pode perceber isso? Tendo jogadores oferecendo opção de passe para ele toda hora, no sentido de atacar a profundidade. Léo Derek pegou a bola, rompe. Julimar pegou a bola, rompe. Viveiros pegou a bola, rompe. É esse tipo de comportamento que eu acho que vai fazer o Zapelli ser o diferente. Pega a defesa lenta do Coritiba nesse momento, do jogador do Atlético que tá atacando espaço, a defesa do Coritiba tá tentando se proteger, e você ainda tem um exímio passador, então os movimentos do jogo favorecem o Atlético, e os movimentos do jogo favorecem esse carro-chefe do Bruno Zapelli. Então o Atlético, ele tem um caminho, e eu espero que a gente consiga anular o José. Valeu, pessoal, tamo junto, forte abraço, é nóis.